Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. E aí, ampliando um pouquinho mais aí pro restante das posições, que eu queria a opinião de vocês também, a gente tem um outro jogador que tem uma situação semelhante à do Rafinha, que é o Luiz Gustavo, né? Nesse meio de campo, na volância, como falam, né? A gente deve ter o retorno do Pablo Maia, que não vai voltar igualzinho, vai levar um tempo também para se recuperar. Inclusive, a lesão dele, logo quando aconteceu, que eu conversei com uma pessoa que esclareceu, inclusive o José Calil entrevistou, no caso, se eu não me engano, foi o próprio doutor Joaquim Grava, ou um outro médico especializado principalmente em joelho. Quando tem a questão da artroscopia, que foi quando o Calil fez essa entrevista, ele falou que essa lesão exatamente que o Pablo Maia teve, ela limita a movimentação na região do quadril. Então, nos primeiros meses, quando você se recupera, você tem muita dificuldade até de se deslocar lateralmente. Então, fica muita dúvida de como ele vai voltar, né? Pois é, o que é uma pena, porque assim, ele estava no momento talvez melhor da carreira, da vida, Sim. Convocado para a seleção, era o cara mais cotado para ser vendido primeiro, né, no São Paulo, para fazer uma grana, né, a gente sabe que o São Paulo precisa, né. E aí a gente tem o Santiago Longo, que não foi usado, não foi utilizado, não foi testado. Você tem o Lisieiro, que até pode ser um primeiro volante. O Luiz Gustavo, que acho que ele não esperava que fosse jogar tanto no ano. O Luan, que volta de empréstimo, o São Paulo precisa saber o que vai fazer com ele. E o Pablo Maia. Perguntando para vocês dois. Gabriel, o que você faria com esse monte de primeiros volantes aí que a gente tem uma posição carente? Eu não contrataria pro meio. Eu acho que a gente tem outras prioridades e não dá pra você ficar torrando orçamento com quem não é essencial pra esse São Paulo. Eu acho que o Luiz Gustavo não deve renovar, não continuaria com ele pra próxima temporada. Você tem o Pablo Maia e eu utilizaria dentro de soluções do elenco o Luan voltando de empréstimo. Seria a minha escolha, assim, pra você ter a posição. E aí o São Paulo tem variações também, tem outras opções. Se porventura vender o Pablo Maia, aí sim acho que dá pra você pensar em contratar. Mas tem até o Jackson Mendes, que esse eu acho que de fato Gabi, mas é você difícil fala aproveitar. Meio pra trás, né? Meio pra trás, eu falo primeiro volante. Primeiro volante. Marcação. Segundo volante tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha também, o próprio Lisieiro pode jogar de segundo volante ou de primeiro volante, vira uma opção. Eu acho que, assim, segundo volante também é mais comprar o Marcos Antônio para você ter ele definitivo e ter segurança, e aí você passa até aquela lacuna que é o meia criativo. Vai ser o Luciano, vai ter outra opção, aí é talvez o mercado que o São Paulo teria que fazer, mas não tem, assim, uma posição que você fala, pô, nessa posição aqui, urge mais um cara do que as laterais. Para mim, assim, fica muito claro que lateral ou contrata ou morre a temporada, né? Assim, precisa ter lateral à disposição a nível do São Paulo para jogar. E Kaique, antes até de você dar a sua opinião, o Isaac fala aqui no nosso superchat também, que é uma preocupação do torcedor. Às vezes alguns jogadores jogam, chega um momento da renovação, depois naturalmente o cara dá uma acomodada, porque já entrou numa zona de segurança e tal. E aí você tem o Lisieiro nesse cenário, porque ele vem entrando, não sei se a palavra bem é não, forte, tá entrando bem, mas tá entrando bem, não tá prejudicando o time, ele tá ajudando ali. Fez né? um gol importante. Fez o gol, salvou contra o Criciúma. O gol pode ser, inclusive, a virada de chave, né? O clichê do futebol. Também. A virada de chave pra trazer confiança pro cara. A gente sabe que jogador se transforma, jogador com confiança se transforma. Lógico, muda de figura, né? E aí tem isso, né? De você, de repente, estender o contrato do cara mais um ano, mais um tempinho mais curto, pra ele ter aquele senso de que tem que jogar, que tem que, né, comparecer. E aí, assim, a gente falou desse meio aí mais defensivo. Você faria alguma coisa diferente do que o Gabriel falou? Porque você tem... É uma posição carente, tem peças, mas não necessariamente tanta qualidade, né? Eu inverteria o que o Gabi falou. Ele aproveitaria o Luan, eu não aproveitaria o Luan. E o Luiz Gustavo eu aproveitaria, mas numa condição de menos protagonismo. Sim. Eu acho que o Pablo Maia, à disposição, saudável, é o dono da posição claramente. E do lado dele o Alisson, né? Então, como peça de reposição, o Luiz Gustavo, o Marcos Antônio, o próprio Lisieiro, acho que são peças interessantes. Aí a gente tem o tá Santiago falando Longo também, que ele esqueceu. Tem o próprio Santiago Longo, acho que fecha nesses nomes, né? E a gente citou tantos nomes, a gente não citou o Nestor, né? Aí entra na questão que eu acho que o Nestor, por exemplo, é um dos principais nomes de negociáveis. O São Paulo vai precisar negociar, obviamente, tem a reestruturação financeira, tem a outra filosofia financeira a partir de agora. Eu acho que o Nestor é talvez o primeiro nome ali, daquele cara que o torcedor é grato pelo título, né, e que pode, inclusive, ficar marcado pelo pênalti
perdido contra o Botafogo. Então, antes que isso aconteça, eu acho que é bom o São Paulo entender de alguns ciclos que precisam ser encerrados, né? Para que não empurre muito com a barriga. E vai perder demais. também o trem da Europa, né? Ele não pode, pela idade, né? esperar mais uma janela. Então, pra mim, a gente já falou disso na última semana, mas pra mim seria o nome que eu assim, negociaria, né? Mas só quando a gente for pensar sobre essa janela de São Paulo, é aquela expectativa dosada, caras pontuais, e não vai muito além disso, mas a gente tem muita coisa pra falar desse ano ainda, também. Né? Não só do ano que vem, muita coisa. Tem chão ainda. 7 jogos, né? O Gabi citou no meio pra trás, eu só fico na dúvida se... Lógico que seria interessante achar no mercado, mas talvez quem? Qual jogador vai poder encontrar um meio armador com limitação financeira, né? Eu acho que o ponto principal do meio pra frente, falando rapidamente só, seria dar oportunidade pro Lucas ali naquela função e, sei lá, achar uma outra função de segundo atacante, de repente. Não atuar com pontas, sendo que o São Paulo tem vários pontas agora. Tem o Eric, tem o Rato, tem o Ferreira, tem o William Gomes. Não atuar com ponta vai fazer o quê? Vai colocar 2 atacantes e 2 homens de armação 3, só para 4, poder 3. encaixar o Luciano. É difícil. Eu vejo o Luciano sem função no time há muito tempo, né? Até nas participações que eu já fiz aqui no Sextou em outras oportunidades, diversas vezes eu bato nessa tecla, né? O Luciano é meio que um cara fora de posição. E aí ele sacrifica o Lucas pra ele poder jogar e o Lucas jogar aberto. Às vezes o Lucas fica ali colado na linha de fundo, desperdiça demais o talento dele. Né? Cansa, né? Desgasta muito, né? E é complicado. A gente subaproveita o seu principal jogador do time, né? Em questão de talento. Pois é, eu falei outro dia aqui, né? Tem alguns amigos corintianos, santistas, né? Torcedores de outros clubes palmeirenses, falam assim, pô, o Lucas é o melhor do time, é o cara mais diferenciado que vocês têm. Não pode deixar o cara lá isolado num canto, correndo atrás de lateral, que o cara vai desgastar. É o único cara do drible, é o cara do arranque ali, que a gente fica preocupado, né? Então tem esse ponto também. Só que ao mesmo tempo o Luciano é o artilheiro do ano. Né? Mas ele, assim, tinha que achar um lugar para os dois, né? Um Lucas mais no meio, com mais alguém, talvez, né? Acho que o São Paulo precisava de um meia de articulação, um cara que criasse, né, jogadas, né? E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.